protagonista, né, de uma história, ele nem sempre ele precisa ser o mais rápido, né? Então, às vezes a gente tá aí às vezes a gente se compara, não é, a pessoas, às vezes a gente se compara a líderes. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês não precisam se comparar, porque cada líder ele trabalha de uma forma, ele influencia, né, de uma forma, e a gente precisa estar muito seguro, né, do líder que nós somos, né, do estilo de liderança que a gente tem, né? Então, esse protagonista ele nem sempre precisa ser o mais rápido, mas ele precisa ser, claro, né, muito assertivo no que ele vai fazer. E interessante, gente, porque esse protagonista, ele não faz nada sozinho, né? Então, se a gente for pensar aí num filme, né? E aí, eu amo filme, então posso indicar vários para vocês, porque eu sou bem cinéfila. E para se fazer um filme, né? Quando você lá tem um protagonista, você precisa de atores lá coadjuvantes, né? Você precisa realmente de atores que vai impulsionar esse protagonista, né? Então, inclusive, muitos atores coadjuvantes, eles acabam se saindo melhor do que até o próprio protagonista. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é que para realmente a gente ter qualquer tipo de atitude, a gente também vai precisar de pessoas. E muitas vezes, quando você precisa, né, tomar alguma decisão, quando você precisa fazer algo com a sua equipe, é muito importante compartilhar, né? Fazer com que eles realmente se sintam partes do processo, né? O que eu acho interessante, uma coisa que eu aprendi no shopping, né? A gente tinha lá um gerente de operações e é ele que faz com que toda a parte operacional do shopping aconteça, a parte de manutenção, né? A parte de estacionamento, né? A parte de limpeza, de segurança, atendimento. Então, ele fica responsável por toda a estrutura operacional daquele shopping, né? E aí, uma coisa que eu não entendia. Eu achava que o gerente operacional ele era um cara extremamente importante. Ele precisava ter um conhecimento assim incrível e ele precisava assim realmente. Ele era um dos cargos mais altos para se chegar à superintendência. E aí depois eu descobri que não, que quanto menos o gerente operacional ele aparecesse, mais significava que o shopping estava indo bem. Por quê? Porque as pessoas elas já sabiam tanto do seu papel que o gerente operacional ele mal precisava aparecer. Porque, na verdade, o papel dele era ficar lá em cima mesmo, trocando com o superintendente situações mais estratégicas. E o operacional, quem tinha que fazer realmente eram as pessoas que estavam lá. Elas que realmente tinham que aparecer. Né? Então, bom atendimento, se você tinha lá fulaninho que estava tendo um bom atendimento, não era só ele que estava tendo um bom atendimento, né? Claro, por ele estar na linha de frente, ele, né, muito provavelmente vai ser mais elogiado pelos clientes e tudo, mas o reconhecimento maior vai surgir consequentemente daquele líder, porque foi ele que preparou, né, aquela pessoa que estava lá no atendimento. Né? Então, isso é muito importante, né? A gente poder dividir as coisas com a nossa equipe e quanto menos a gente aparecer, mesmo nós sendo os protagonistas, quanto menos a gente aparecer na parte operacional e ficar mais na estratégica, mais líderes efetivos nós vamos ser, né? Ok, e esse protagonista, ele entende que ele só é o que ele é porque tiveram pessoas para ajudar ele a fazer o que era preciso. Então, nós, enquanto líderes, nós só somos o que nós somos porque existem pessoas, né, realmente que estão no nosso convívio, que nos suportam, né, realmente dão suporte para essa liderança, para esse líder, para realmente que as coisas realmente funcionem. E quanto mais a gente sair do operacional, gente, quanto mais delegar, melhor. Realmente, isso abre a sua mente, a sua criatividade para você pensar em inovação, para você pensar, né, em novas metodologias.
É outra atitude, né, que esse líder entusiasta ele precisa ter, é a atitude realmente de tomar decisões, não é? Nem sempre essas decisões elas precisam ser as decisões corretas, mas é necessário tomar decisões. Então, assim, outra coisa que a gente também precisa ser muito, pessoal, é humilde. A gente precisa ser muito humilde, não é? Realmente na posição que nós estamos. Nem sempre a gente vai acertar, mas a gente precisa, se a gente errar, a gente precisa ser muito rápido para a gente reconhecer o erro, para a gente olhar o erro e a gente já pensar numa solução. Né? Então, foi algo que eu aprendi aí durante a minha carreira inteira. Não é? Eu tinha muito medo de errar e esse medo fazia com que eu errasse mais. Né? E aí, depois que eu entendi que eu iria errar, mas que eu precisava ter atenção naquele erro e rapidamente eu pensar na solução para acertar, eu fui ganhando mais confiança, né? Eu me lembro que, assim, em 2015, 2016, me deram um programa de estágio na Guararapes. E, gente, olha, pense num negócio complicado é trabalhar com um programa de estágio depois dessa lei que saiu, essa lei de estágio. E, assim, tudo era uma fiscalização. Tudo era o Ministério Público do Trabalho querendo bater, né, nas portas lá. E eu comecei a ficar com medo, né? Eu fiz, meu Deus do céu, se eu fizer uma besteira aqui, a empresa vai levar uma multa gigantesca e eu sou a próxima a ser demitida. Enfim. E aí eu tinha um jurídico que me dava um suporte. Então, gente, eu era a chata do jurídico. Tudo que eu fazia, porque, claro, eu estava num novo cargo, numa nova posição, mas tudo que eu fazia, eu saía correndo direto para o jurídico. Eu vou mudar aqui um contrato. Então, era eu que fazia os contratos. Eu ia lá, digitava e tal, mandava, olhava lá para a advogada, sentava lá na mesa dela, lá, às vezes com cheio de processo, mas eu só saía de lá depois que ela me atendia. Ela dizia, tá, Rebeca, esse texto tá bom, passa. E aí, o que é que eu comecei também a aprender? Né? Que, claro, eu precisava daquele suporte jurídico, mas eu também precisava buscar, né, conhecimento para eu não precisar ficar mais dependendo, né, do jurídico. Então, eu fui ler lei de estágio, eu fui me apropriar, eu fui entender como é que fazia um contrato, eu fui entender quais eram as melhorias que eu poderia trazer para aquele programa de estágio. E assim, gente, de 2016 até 2019, foi o melhor programa de estado do estado do Rio Grande do Norte. Foi o melhor, o segundo lugar, não é, como o melhor programa de estágio do Brasil. Então, assim, vale a pena. Né? Tem coisas assim que a gente vai quebrar a cabeça, tem coisas assim que vão ser coisas novas que a gente precisa fazer, mas tomem a decisão, né, realmente de buscar realmente tanto a parte do conhecimento e saber que se errar, ok. Você só tem direito, gente, e aí você bem baixa agora, tá? Você só tem direito de fazer merda, tá certo? 2 vezes por ano, tá, gente? Então, assim, essa é o dilema. Então, só dá para fazer isso 2 vezes por ano. Então, passou disso, aí assim, já é burrice, né? Então, a gente precisa, como o Dara está falando, aprender realmente com os erros. Então, a gente olhou lá, viu que realmente foi algo que foi gigantesco, que vai afetar, né, a empresa inteira. Gente, sejam rápidos aí para tomar decisão, para vocês reverterem aquela situação. E outra coisa, sempre sejam sinceros, né, com o nível acima de vocês. Não escondam nada, porque vai ter um dia que eles vão acabar descobrindo. Então, é sempre trazer realmente essa visão, tá? Então, tomar decisões nem sempre vão ser fáceis, mas vocês podem ter certeza que se errar, sejam rápidos para vocês corrigirem, né, esse erro.
Outra coisa também que a gente precisa ter é muita resiliência, né? Então, assim, o tempo todo, gente, o mundo tá mudando, o mercado tá mudando, a gente precisa o tempo todo estar se atualizando, né? Eu me lembro aí no início da pandemia, essas MPs que saíram, meu Deus do céu, era uma correria gigantesca dentro da empresa. É mandar para o jurídico, é mandar para a contabilidade, é poder entender o que a gente pode fazer, como é que vão ser os cálculos, enfim, coisas que a gente não estava acostumado a fazer, que a gente precisou começar a se reinventar e fazer, não é? Não se podia mais reunir pessoas numa sala de treinamento. O que é que eu posso fazer para não ficar tão distante das pessoas? O que é que eu posso fazer para eu continuar dividindo conteúdo com as pessoas? Então, a gente precisa, né, realmente ter essa resiliência, ter a resiliência também de saber que a resiliência não é, ela é, né, quanto você cai, mas é o quanto mais rápido você se levanta, né? Você caiu, mas quanto tempo você leva para você se levantar, né? Então, eu entendo que isso seja resiliência. Então, assim, mudou, já muda seu mindset para o algo novo que realmente vai acontecer. Isso aconteceu, gente, durante a minha carreira inteira, né? Eu precisei, eu mudei muitas vezes, mas isso me tornou a profissional, assim, muito, muito melhor, né? Então, coisas que eu não tinha propriedade para falar, hoje eu já tenho propriedade para falar, segmentos que eu nunca tinha trabalhado, precisei começar a trabalhar, não é? Até diziam para minha gestora, você está criando um monstro, né? Então, eu era o monstro que estava sendo criado, porque eu já entendia de comercial, eu entendia da parte fabril, né? Então, aí fui para o desafio de shopping e agora estou indo para um desafio da área tecnológica. Então, a gente precisa realmente, não entender que a gente essas mudanças elas vêm, né, realmente para o nosso crescimento e a gente precisa acompanhar realmente o que o mercado ele está trazendo, né? Então resiliência sempre. E o líder, meu Deus do céu, aí que precisa realmente ser resiliente, porque ele vai receber muitas informações, né, da alta gestão para poder tomar decisões, para poder dividir com a sua equipe. Então, muitas vezes também vai precisar fazer filtros. Então, assim, gente, façam filtros. Porque, assim, uma vez que você é líder, se você está nesse cargo ou se você quer esse cargo, saiba do peso que é. Porque ser líder não é só ganhar mais dinheiro, né? Ser líder não é só você ter lá o título realmente de líder, mas é você precisar realmente sustentar, né, coisas que vão ser muito pesadas. E aí, por isso que eu falo a respeito dos mentores, né? Muito importante se ter mentor, né? É um mentor para você desabafar, para você falar, não é que você não está aguentando, que está sendo difícil, né? Vai ser um mentor que também vai te orientar muitas vezes que você está lá com tanto turbilhão de coisas que você não consegue enxergar as coisas que estão à sua frente. E aí o mentor ele vai te ajudar a dar uma direção melhor, não é do que você realmente precisa fazer. Então, assim, é muito importante a gente ter alguém para a gente poder dividir as nossas angústias. E aí, claro, isso pode ser alguém dentro da empresa, pode ser alguém fora da empresa. O importante é que esse mentor, ele seja uma pessoa que seja referência naquela área, né? E que você tenha também confiança para você também abrir, né, muitas coisas que talvez sejam particulares suas, né? Limitações muitas vezes que são suas, né? Então, por exemplo, eu já encontrei, não é, vários líderes que eram extremamente procrastinavam assim o tempo todo na vida deles. E isso, consequentemente, levava para a vida isso era da vida pessoal e acabava levando para a vida profissional também. Então, assim, eles conseguiam ser muito bons em algumas áreas, mas em outras, eles iam deixando de lado. Então, assim, a gente precisa ter alguém para a gente poder conversar e poder abrir a nossa vida e dizer, ó, na minha vida, eu procrastino, eu não gosto de acordar cedo para fazer uma atividade física, ou eu não me alimento bem, ou eu acho que isso é besteira, tal, mas assim, existem coisas, não é, que realmente quando você enxerga assim na rotina daquela pessoa, você vai precisar muitas vezes, você vai entender como é que ela funciona,
né? Você vai entender ali o mindset dela e aquilo, muito provavelmente, ela vai levar também para a vida profissional dela. E aí o mentor, ele vai te ajudar a dizer, ei, vamos aqui, ó. Vai ser difícil, vai ser ralado, mas vai dar certo, tô aqui do seu lado. Então a gente precisa ter esses mentores e a gente também precisa ter pessoas que nos influenciam. Então, assim, não adianta só você ser uma liderança influenciadora se você não tem pessoas que você se inspira, né? Que você recebe como influências também, né? Então, por exemplo, na minha vida eu tenho várias pessoas em várias áreas que me influenciam, né? Então, eu tenho minha mãe que me influencia, que foi minha primeira mentora, né? Eu tenho o próprio Cristo, que também é o meu mentor, né? Tem Madre Teresa de Calcutá, que também, meu Deus do céu, uma mulher maravilhosa. Tem pessoas no campo profissional, Daniel Goleman, inclusive no final da minha apresentação tem um pensamento dele. Então, eu tenho o Paul Zak, é um cara incrível também que fala da neuropsicologia. Então, assim, tem várias influências, né, que a gente vê aí no mundo que se deram certo para eles, porque não a gente também, né, ser influenciado, né, por eles, a gente ter essas pessoas como referência para a gente se inspirar. Agora, uma coisa é você se inspirar, tá? E outra coisa é vocês se comparar. Então, não se comparem realmente a ninguém. Então, a gente se inspirar é uma coisa, né? Se inspirar, a gente olha, a gente acha incrível, a gente adota, né, algumas ferramentas, algumas metodologias que aquelas pessoas estão utilizando, mas nós temos características pessoais, existem coisas que vão ser só nossas e que só a gente vai poder colocar o nosso jeitinho naquilo, né? Então, não se comparem, tá? Não comparem a liderança de vocês com nenhuma outra. E aí, gente, só para trazer para vocês um pouquinho, né, que liderança inspiradora, que eu já até falei, não é posição, né? Então, assim, não é você tem um cargo de gerência, tem um cargo de gestor, não é um título, não são atributos pessoais. Então, assim, porque eu trabalhei minha vida inteira com liderança, então eu tenho muita propriedade para falar. Nossa, já liderei, né, equipes de 200 pessoas. Nossa, uau, que incrível. Ok. Só que muitas vezes, né, aquele ambiente em que você foi líder, talvez aquela metodologia ela não vai se aplicar a um novo ambiente que você vai estar. Então, a gente, como eu falei lá no início, a gente precisa ser muito humilde para a gente colocar lá, né, calçar realmente as sandálias da humildade e a gente ver que todo novo ambiente são novas pessoas, é uma nova forma de agir. Então, a gente não pode parar nunca, a gente não pode achar nunca que nós somos sabedores de tudo, porque nós não somos. Como eu falei, o mundo está se reinventando, ele está mudando o tempo todo. E esse momento que a gente está tendo realmente de troca, de experiência, de a gente poder falar, não é um momento só meu, mas é um momento realmente para que vocês também possam contribuir, né? Porque eu também sei de muita coisa, né? Eu posso ter trabalhado em empresas que são gigantescas, mas tem muita coisa que eu não sei, né? E aí, né, liderança inspiradora não é ser gestor, nem só fazer gestão, né? É algo que é muito mais além. E aí, o que é, né? Ser líder inspirador é ter a capacidade de traduzir uma visão para as pessoas. Nossa, gente, eu acho isso realmente incrível. É você poder realmente entender realmente quem são as pessoas e você realmente se comunicar com elas com a linguagem delas. Meu Deus, eu acho que não tem nada mais empático do que isso. É você olhar para aquela pessoa, olhar para aquele ambiente que você tá, né? E você realmente entender com profundidade aquela área para você poder realmente inspirar aquelas pessoas, né? Então, eu acho engraçado que eu lidei com um líder que ele trabalhava num setor que era um setor de tecnologia e ele era administrador. E aí, assim, todo mundo ficava, meu Deus, um administrador, né, atuando no setor de tecnologia, como assim? Como é que ele vai saber falar sobre as linguagens? Não é o dia a dia dele. Mas, assim, ele era tão empático com a equipe dele que ele aprendeu linguagem de programação, ele aprendeu softwares, ele aprendeu a linguagem daquelas pessoas
para poder conversar com aquelas pessoas, né? Da mesma forma, quando eu fui trabalhar com essas pessoas, também tive que aprender a linguagem delas. Eu tive que... Gente, eu trabalhei com os designs, meu Deus, que eles começavam a falar, tipo, de umas séries, de umas coisas que eu ficava... Menino, que danada, que linguagem é essa que eles estão falando? Aí eu disse, vocês podem me passar uma listinha, assim, do que é que vocês... O que é que tá na moda assistir? O que é isso daí? Né? Porque, assim, quando eu ia dar um treinamento, eles ficavam olhando assim com um cara de paisagem. Então, eles não absorviam nada que eu falava. A partir do momento que eu comecei a falar a mesma linguagem deles, né? A falar sobre animes, né? A falar sobre seriados, né? Sobre o que estava aí nesse mundo jovem. Pronto. Aí foi outra coisa. Eles prestavam atenção, ficavam com a botica de olho, assim, olhando assim para mim, porque eu trazia exemplos práticos, assim, para eles, né? Realmente do que era, né? Então, ó, tô falando porque a linguagem, o quê? Linguagem técnica. Ai, peraí, deixa eu ver que eu achei interessante isso aqui. Para as pessoas que te levam para o próximo nível, porque a linguagem era muito técnica. Sim, porque a linguagem realmente era muito técnica. Pois é, gente. E assim, uma dica que eu preciso dar para vocês a gente vai precisar ser técnicos mesmo, tá? Então a gente vai precisar se mergulhar, se a gente quiser falar uma linguagem com um determinado público, a gente vai ter que entrar realmente no mundo deles, porque tudo hoje em dia é a forma como a gente se comunica, né? Então a gente precisa realmente se aprofundar, né? Então, assim, se for uma equipe mais jovem, você vai ter que entender lá o que está acontecendo aí no mundo jovem. Se for uma equipe mais, né, mais madura, você também vai precisar entender, né, o que está se passando. É política que estão falando, então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre política. É sobre o seriado novo que saiu na Netflix. Vamos lá, falar sobre o seriado novo que saiu na Netflix. Por mais que você não assista, mas assim, você vai dar uma sinopse, olha, dá uma olhada, vê o primeiro capítulo, aí você vê se você gosta. Às vezes você pode até gostar. Ah, não, isso aqui não é pra mim, não gostei. Mas você vai ter depois propriedade para conversar com essas pessoas e dizer o porquê que você não gostou, porque você gostou, né? Então a gente precisa estar se comunicando aí o tempo todo. Então a gente precisa estar realmente, né? Traduzir a visão. E assim, gente, o que é traduzir a visão para as pessoas, né? Além de falar essa linguagem delas, entrar no mundo delas, precisa fazer sentido para elas, porque a linguagem, né, a forma como a gente se comunica, ela precisa fazer sentido para o outro. Por isso, novamente, gente, a gente entender quem são as pessoas, a gente ser realmente empático com as pessoas, porque você precisa entender qual é o seu propósito, o propósito lá da organização, o propósito da empresa, para você passar isso de forma verdadeira e genuína para as pessoas que fazem parte aí da sua equipe, né? Hoje as pessoas elas são movidas por significados. As pessoas elas não elas hoje elas não se movimentam mais só pelo dinheiro, né? Principalmente essa nova geração aí que tá chegando, que é uma geração que pouco se importa com carro, com apartamento, ou pessoas que querem ter filhos cada vez mais velhos, ou ainda não querem ter filhos, né? Então, assim, é uma geração totalmente diferente, né? Da nossa aí, dos nossos pais, enfim. Então, é uma geração que rapidamente, se aparecer qualquer coisa na frente dela, elas vão, ó, voar. Elas vão sair daquele lugar, né? E aí, se você não for um líder que você se conecte bem com aquela pessoa, se você não for um líder que você ajude ela na maturidade dela, assim, ela rapidamente ela vai voar, né? E aí eu anotei até uma coisa aqui que foi legal, que as pessoas elas se importam com um propósito. Se você quer engajar alguém com você, diga a importância disso para você, né? Então, assim, é realmente a gente falar do emocional, né? Então, o quanto que aquilo é importante para você? Eu me lembro que quando eu trabalhava lá, né, na Guararapes, na Riachuelo, gente, assim, todo treinamento, assim, de boas-vindas, toda... Sempre quando a gente tinha visita técnica, sempre me chamavam.
Porque, assim, eu só faltava chorar na hora de eu falar da empresa, porque eu sentia muito orgulho de trabalhar ali, né? E, principalmente, eu era uma das pessoas que eu entrava na sala do próprio Seu Nevaldo, né? E eu tinha muito orgulho de fazer parte de uma empresa de um cara que começou do nada, né? O cara saiu fugido do interior e montou a big empresa que é aquela. Então para mim era um orgulho tão grande que eu passava assim que as pessoas se emocionavam, né? Eu já vi pessoas chorarem assim no meio de um treinamento de integração, gente. Então, porque aquilo fazia muito sentido para mim, né? Então, eu queria passar o sentido para elas. Nessa outra empresa que eu trabalhei também, a Ancar, também passava assim com brilho nos olhos. Poxa, é uma empresa que tem tudo a ver. Gente, eu gosto muito de fazer voluntariado, então cara, uma empresa que se preocupa com pessoas, se preocupa com voluntários, se preocupa em fazer algo para transformar a sociedade. Então, assim, gente, se vocês têm algo que vocês acreditam muito, passe isso com todo o entusiasmo que vocês têm para as pessoas, para a equipe de vocês, porque vocês vão ver como isso vai fazer diferença. As pessoas, elas vão amar a ideia de vocês, né? Então, façam com que as pessoas amem realmente essa ideia, né? E aí, ser líder influenciador também é capacitar outras pessoas e influenciar. Gente, então, assim, nós, enquanto líderes, a gente precisa entender que a gente precisa capacitar as pessoas, a gente precisa que as pessoas elas sejam melhores do que a gente. Porque a gente só vai ter espaço para crescer se a gente tiver pessoas que consigam ocupar o nosso cargo. Porque como é que você vai querer ser um CEO de uma empresa? Como é que você vai querer ser um diretor de uma empresa? Você vai querer ser dono de uma empresa se você não tem pessoas que sejam melhores do que você? Porque essas pessoas vão ser os seus futuros substitutos, né? Então, se você não tiver essas pessoas, vai ser difícil. A empresa ela não vai colocar você como CEO, ela não vai colocar você como diretor. E você nunca vai abrir o seu próprio negócio. Então, você precisa ter pessoas muito melhores do que você, né? Dentro da organização. Não tenham medo, né? De alguém tomar o lugar de vocês, porque quando a gente é um bom profissional, gente, olha, eu tenho sentido isso, né? Quando você é um bom profissional, você atrai realmente oportunidades. É uma coisa que é assim, surreal, né? Nesse momento de pandemia, gente, contando algo pessoal meu, eu fui desligada da empresa que eu trabalhava, porque eles decidiram realmente, nesse momento de pandemia, fazer uma regionalização, regionalizar, não é tudo, e aí tudo ficou concentrado em Fortaleza. Então, né, eu fiquei pensando, pronto, né? Estou sendo desligada num momento de pandemia, né? De uma escolha que eu tinha feito lá atrás, e agora, o que é que eu vou fazer? E aí eu comecei a me posicionar. Não, vou começar a me posicionar de uma forma diferente, tanto nas redes sociais, como também para entender qual o público que eu vou querer atingir, o que é que eu vou precisar fazer. Como eu sou psicóloga, gente, eu adoro trabalhar com mentoria, adoro trabalhar com terapia. Eu fiz, não, vou investir nessa área. Mas aí, no meio disso tudo, acabou surgindo uma oportunidade de trabalhar numa empresa, né, de tecnologia e inovação. Nunca trabalhei com isso na minha vida, mas assim, como eu digo para vocês, quando vocês se posicionam, realmente, quando vocês sabem o papel de vocês, quando vocês sabem a identidade de vocês, vocês sabem realmente o tipo de profissional que vocês são, parece que as empresas lhe acham, sabe? Elas vão assim no cheiro. Então, é isso que acontece. Então, assim, gente, uma palavra de encorajamento para vocês, tá? Se vocês estão passando aí por uma situação parecida com a que eu vivenciei aí, né? Isso faz. Fui desligada agora no início de agosto e agora, próxima semana, eu já inicio um novo desafio, né? Na minha carreira. Então, vocês podem ter certeza que, apesar de toda essa pandemia, apesar de todas essas coisas que estão acontecendo, né? É um momento para a gente se reinventar, para a gente fazer outras coisas, para a gente se posicionar de uma outra forma e principalmente para a gente entender que tipo de pessoa nós queremos ser, né? Porque essa pandemia ela tem revelado o caráter de muitas pessoas, né? Eu vi uma frase no Instagram de um colega que falava assim, ai meu Deus, 10 minutinhos, tá? Tô encerrando já. Só para finalizar essa história, que ela falou que a pandemia ela
revelou o caráter de muitas pessoas. Então, pessoas, elas continuaram sendo boas e tiveram pessoas que continuaram, pessoas que eram boas continuaram sendo muito boas e pessoas que eram ruins continuaram sendo muito ruins. Então, assim, gente, a gente precisa pensar em que tipo de pessoa a gente quer ser. Isso tem tudo a ver com liderança, né? Então, que tipo de liderança realmente nós queremos ser? Se for realmente para a gente influenciar, que a gente não influencie só nas quatro paredes de nossa organização, mas que a gente influencie além realmente da organização que a gente tá. Porque nós somos muito mais do que uma empresa, né? Nós somos além do que isso. Nós somos mãe, não é, Cris? Nós somos professora, né, como Alice, nós somos né, gestor de RH ou gestor de outras organizações, nós somos família, nós podemos ser líderes em várias esferas da nossa vida, podemos ser até, inclusive, influências religiosas também. Só para a gente terminar, queria terminar aí com essa frase do Daniel Goleman, que ele fala: inspirar pessoas é extremamente importante. Significa que você articula uma visão, propósito ou valor que realmente acredita. Mas você faz isso de uma forma que fale com a outra pessoa. Então, novamente, gente, falar com outra pessoa, falar da linguagem dela e realmente, se vocês acreditarem no que vocês fazem, façam isso realmente e passem com toda a emoção e com tudo aquilo que vocês acreditam, tá bom? Obrigada aí pela oportunidade. Eu vou compartilhar esse material aí também, tá certo? No WhatsApp, e fiquem à vontade aí, gente, para vocês falarem comigo, tá certo? Tô super disponível. E obrigada, Alice, pelo convite, foi maravilhoso estar com vocês. Rebeca, é muito emocionante ver você falar, né? E assim, você falar com muita paixão, né? Muita emoção, né? Enfim, de tudo que você vive pelo prazer que você tem pelo trabalho, pela paixão que você tem pelo que você faz. E achei muito interessante a frase que você terminou, que foi de Daniel Goleman, né? A comunidade líderes que inspiram, ela é fundamentada em 3 pontos. Um é propósito, né? Outro, a liderança transacional e o outro, inteligência emocional. Então, propósito, a gente se fundamenta no Viktor Frankl, né? A liderança transacional no Deepak Chopra e a inteligência emocional não podia ser diferente, né? Que é o Daniel Goleman, que foi a frase que você trouxe, muito interessante, né? Gostei bastante de toda a sua fala. Assim, a gente vê muitos desafios, né? Eu queria muito fazer muitas trocas aqui, mas o tempo vai limitar a gente. Então, assim, a gente vê muitas trocas, né? Aqui sua, é muito interessante, porque, assim, alguns pontos para se refletir, né? Porque enquanto à frente de grandes organizações, de grandes empresas, e aí sempre esse dilema nas decisões, né, em considerar o individual e em considerar o coletivo, né? Ou seja, como tomar decisões que possam agradar, né? E não é nem agradar, mas trazer satisfação para a grande maioria das pessoas, sem desconsiderar grupos minoritários, né? E hoje é uma grande preocupação com esses grupos minoritários, né? E você, em sua fala, você falou, então isso aí é um ponto assim de bastante reflexão que você trouxe ao meu olhar diante de muita coisa que você falou. E aí interessante também essa questão que você falou da sua recolocação no mercado de trabalho, né? Ou seja, aí vem a questão também do networking, como é importante, né, a gente alimentar adequadamente o nosso networking. Não é porque eu estou trabalhando numa empresa que eu devo me isolar, não. Eu devo alimentar de forma correta, né, de forma pensando realmente em possibilidades em um mercado de trabalho. E hoje isso é mais do que tendência, isso já é realidade, né? As pessoas elas não passam muito tempo mais em uma empresa, as pessoas é natural do processo realmente terem uma estadia curta nas empresas que elas estão, né? Então assim, e foi muito bacana isso que você colocou também
dos filmes, eu também adoro filme, adoro séries, tá, Rebeca? E aí, assim, você falou nessa questão da recolocação, né, das empresas terem essa preocupação. Tem um filme antigo que eu vi que eles colocaram recentemente no Netflix, é O Amor Sem Escalas, que é você já deve ter assistido, fala justamente isso, né? Ou seja, no momento da demissão, a empresa que vai demitir contrata a empresa para fazer demissão de funcionários. E aí eles já dão alternativas, levam propostas, né, para aquelas pessoas que são demitidas poderem continuar sua jornada profissional. Enfim, foi um excelente momento aqui com você. Acho que a gente teria muito que discutir, muito que comentar. Foram, assim, foi um conteúdo de excelência que você trouxe. E eu queria, só para fechar rapidinho, que você falasse a questão dos feedbacks. Né? Como é, assim, de uma maneira rápida, que a gente tem 3 minutos e 40, tá, Rebeca? Como é que você lida com essa questão do dar os feedbacks nas empresas que você já passou? Feedback com um funcionário? Sim, os feedbacks, como assim, os desafios, uma dica, vamos fechar uma dica-chave, assim, para dar feedback aos funcionários, né? Você enquanto gestor, enquanto líder. Gente, feedback é extremamente importante, né? O feedback, assim, dicas, né? Seria nunca dar feedback no calor da emoção, né? Então, assim, aconteceu uma coisa muito grave na minha equipe ou um colaborador me deixou, assim, extremamente chateado. Não deu feedback naquele mesmo momento, porque isso, a sua emoção, ela vai influenciar, né, realmente, vai acabar influenciando na pessoa. E, gente, feedback, ele precisa ser em cima de comportamento, não da pessoa. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande na hora de dar um feedback, porque você pode elevar uma pessoa, você pode destruir ela. Então, a gente tem essa responsabilidade enquanto gestor, né? Então, assim, nunca coloque a emoção de vocês. Feedback é sobre cima de comportamento, né? Você não vai dizer, por exemplo, a pessoa chegou lá com uma blusa de alcinha, se amostrando e tal, você acabou se incomodando com aquilo. Você não vai falar sobre porque você tá de blusa de alcinha. Não, você vai fazer ela refletir, né? Você tá lá, né? Você acha que é bacana, né? No ambiente, né? De trabalho. Como é que você acha que as pessoas elas vão enxergar, não é você? Então, a gente sempre também colocando pro outro, para ele refletir sobre os comportamentos dele. Isso é coach, tá? O coach, ele traz essas ferramentas que são bem importantes, né? E também, na hora de dar o feedback, você sempre traz à memória o comportamento, né, para aquele indivíduo, né? Então, por exemplo, um funcionário lá chegou atrasado. Então, você vai falar, naquele dia, né, você chegou atrasado, né? Você lembra, né, o que foi que aconteceu. Então, assim, sempre relembrando, não é, aquele comportamento, aquela situação para aquele funcionário. E assim, na hora de dar feedback, a gente tem todos os detalhes daquilo que você vai dar feedback. Não dê feedback, porque fulaninho me contou uma coisa. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão acabar, né, realmente com vocês enquanto gestores, né? Então, assim, tenham realmente a propriedade daquela informação que vocês vão estar recebendo, tá certo? E não exponham ninguém, pelo amor de Deus, porque você vai acabar com outros, você vai gerar um conflito gigantesco dentro da equipe. Então, acho que essas seriam as dicas assim, mais importantes que eu daria, mas eu acho que a mais importante é não dê feedback no calor da emoção. Espere um pouquinho, respire fundo, tome uma água e depois converse com a pessoa. Tá ótimo, Rebeca. Muito obrigada. Obrigada a todos os que estiveram presentes conosco durante essa noite. Foi muito gratificante, né, estar aqui com todos vocês. Vamos nos organizarmos para estarmos juntos nos próximos encontros novamente. Tem sido experiências assim bem gratificantes e